Bom, gente, vamos falar sobre apelação? Segundo recurso que nós estudamos, apelação. Então aqui, a lógica é meio parecida com a lógica do processo civil. Para quem domina processo civil entende disso. Porque vocês sabem que lá no processo civil, contra a decisão de mérito, o recurso que cabe é o recurso de apelação. Contra a decisão interlocutória é o agravo. Aqui a gente viu que mais ou menos, bem mais ou menos, o que faz às vezes do agravo é o recurso interdistrito, e a apelação vai acabar sendo muito parecida com a apelação do processo civil. Porque veja, se vocês olharem no artigo 593, incisos 1 e 3 do Código de Processo Penal, vocês vão ver que cabe apelação contra sentenças e decisões definitivas ou com força de definitivas. Então essa é a primeira regra. Sentença, decisão definitiva, força definitiva. Certeza absoluta que é apelação? Veja se não cabe recurso interdistrito. Vamos lembrar que vimos na aula passada, que aquele rol de hipóteses de recurso interdistrito é um rol taxativo. Então, se couber recurso interdistrito, se entrar em alguma daquelas possibilidades, aí é recurso interdistrito, não vai ser apelação, tá? Caso não esteja lá, é sentença, é decisão definitiva com força definitiva, é certeza que é apelação. Pode apostar todas as suas fichas na apelação que você não erra, tá? Então, importante que vocês notem isso. Temos aqui ainda, coloquei no material para vocês para ajudá-los, algumas situações, algumas exceções, algumas regras diferentes, em que o texto legal vai dizer expressamente que cabe apelação, tá? O que em princípio não acontece, como vocês viram, é uma regra geral, é contra sentença, decisão definitiva. Mas ele vai falar que a gente vai ter essa possibilidade nos casos de impronúncia, de absolvição sumária, e ainda contra rejeição de denúncia ou queixa no GCRIM, lá na Lei 9.099, tá bom? Bom, o que é importante aqui nesse recurso de apelação, gente? Muito cuidado com o júri, tá? Cuidado com o procedimento do tribunal do júri. Por quê? Em princípio, a regra geral é que as decisões do júri são soberanas, são irrecorríveis, não tem nem choro nem vela, tá? Então os jurados decidiram, aquilo ficará decidido e não cabe recurso. Essa é a regra geral. Só que vocês que já estão no 4º ano de direito, indo para o 5º, vocês sabem que em direito sempre tem exceção, sempre tem aquela regra geral, e aí a gente vai ter outras regras, outras coisas que podem acontecer. Então no júri, gente, em princípio é isso, tá? Sai a decisão do júri, a sentença do júri que é proferida lá pelo juiz, após a votação pelos jurados, conforme nós já estudamos. Em princípio dessa decisão não cabe recurso nenhum, tá? Então o juiz decidiu, está decidido, não cabe recurso. Bom, quando que pode ter então apelação? Vão ser algumas poucas possibilidades trazidas aqui pelo próprio artigo 593 do Código de Processo Penal. Então, primeiro, se tiver alguma nulidade após a pronúncia, tá? Então, se depois da pronúncia, porque antes, tem que alegar antes, mas após a pronúncia aconteceu alguma coisa errada. Então, vou dar um exemplo aqui exagerado. Vai lá um juiz de futebol presidir a sessão de julgamento, Então, em vez de um juiz de direito, um juiz competente, juiz natural, vai um juiz de futebol, Então, isso é uma nulidade. E aí, como é que faz? Está decidido? Claro que não. Cabe recurso, E você vai poder entrar aqui com recurso de apelação, porque houve uma nulidade. Então, qualquer tipo de nulidade que aconteça no procedimento do júri depois da pronúncia, ela possibilita aqui eventual recurso de apelação, tá? Segunda possibilidade, sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. Essa aqui, gente, é extremamente importante. Porque, veja, nós já vimos, isso lá no semestre passado, que o juiz faz uma série de perguntas para os jurados, e tem aquelas possibilidades de resposta que são sim ou não. E com base nessas respostas, o juiz profere a sua sentença. Então o que pode acontecer? O juiz, por descuido, ou até mesmo por má fé, ele pode dar uma sentença que não tem nada a ver com o que os jurados decidiram. Então, os jurados decidiram absolver, mas o juiz não concordou, ele acha que quer condenar, então ele vai lá e condena, tá? Aí é claro que tem que caber recurso, tá? Então se o juiz decidir aí de maneira contrária ao que os jurados decidiram, ou de maneira contrária ao que a lei diz, é claro que cabe recurso de apelação, tá? Além disso, erro na aplicação da pena ou da medida de segurança. Então o juiz erra a dosimetria da pena. Ele fala, fixo uma pena base de 6 anos, aumento pela metade e vai para 72 anos. Errou feio, Então, 6 anos, aumento pela metade, tem que ir para 9. Ele errou a conta. Aí cabe recurso de apelação também, não tem problema. E a última hipótese, que é a mais complicada, vai ser aquela em que nós temos a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Então, essa aqui é bem complicada, né? Porque muitas vezes você vai ter aí advogados usando isso aí como um subterfúgio, né? Como um recurso, para tentar burlar essa impossibilidade de apelação, né? Então, qualquer coisa vai falar, não, é manifestamente contrária à prova dos autos. Não pode, tá, gente? Aqui, como o próprio texto legal diz, tem que ser manifestamente contrária, ou seja, obviamente contrária, evidentemente contrária à prova dos autos. Então os jurados estão desrespeitando violentamente, né, as provas que foram colhidas lá nos autos. Aí você pode ter aqui essa apelação, tá? O que é importante, fundamental. Porque essas hipóteses são fáceis, estão na lei, né? Então acho que ninguém vai ter muita dificuldade com isso. Mas o que vocês devem observar, gente? Cuidado. Como os jurados são soberanos, em hipótese alguma, isso não tem exceção, tá? Nunca, jamais, o tribunal vai julgar o mérito de algo que foi examinado pelo júri, tá? Então nunca, né, por exemplo, os jurados vão absolver e o tribunal vai condenar. Ou os jurados vão condenar e o tribunal vai absolver. Isso não pode, isso não existe, né? O tribunal nunca entra no mérito. Então, nessas 4 hipóteses aqui, em que cabe apelação no júri, né, qual que é o procedimento que vai ser adotado? É o seguinte, se for uma situação em que existe algum problema muito grave, então no caso de uma nulidade, né, nulidade após a pronúncia, ou mesmo uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não tem jeito, vai ter que marcar um novo júri, tá? Jamais, como eu disse, o tribunal pode substituir a decisão dos jurados, então ele vai ter que fazer um novo júri, né, para reapreciar aquela questão. Ele não pode passar por cima simplesmente do que os jurados decidiram, tá? Agora, se for sentença contrária à lei, sentença contrária à decisão dos jurados, né, erro na aplicação da pena, da medida de segurança, aí o que acontece? Notem, né, não houve um erro dos jurados. Quem errou foi o juiz-presidente. Então, aí sim, o tribunal pode ficar no lugar do juiz-presidente. E ele vai corrigir o erro do juiz. Então ele errou a dosimetria da pena, o tribunal calcula a pena de novo, né? Ele fez uma decisão contrária ao que os jurados queriam, ele refaz a decisão em conformidade com o que os jurados queriam, tá? Então, aí, nesse caso, não tem que fazer um novo júri, né? Aquele júri vai ser aproveitado. Mas, né, de novo, né, o tribunal não entra no mérito, né? A gente não vai ter aqui a possibilidade, jamais, né, do tribunal entrar no mérito e substituir aqui a decisão dos jurados, tá? Isso é algo extremamente importante, né, que eu quero que vocês observem. Bom, prazo. Como vocês sabem, né, como a parte dos recursos em processo penal, são 2 prazos diferentes, né? Um prazo é para interposição, o outro prazo é para juntada das razões. Então aqui vão ser 5 dias para interposição, 8 dias para razões, tá? A interposição, gente, normalmente, né, já falei isso para vocês em outras aulas, é só a pessoa dizer que ela quer recorrer. Eu desejo recorrer, o recurso está interposto, né? Não tem muita novidade fora isso. Qual que é a única peculiaridade aqui da apelação? Se for a decisão de júri, então se eu estiver apelando de uma decisão do júri, aí eu preciso motivar na interposição. Note que essa motivação não é que eu vou ter que juntar as razões, dizer por que eu estou recorrendo com todos os detalhes, não. Mas eu tenho que dizer que situação que é. Então é nulidade após a pronúncia, é decisão contrária, né, à manifestação dos jurados, é decisão manifestamente contrária à prova dos autos, né? Então eu tenho que dizer qual que é a motivação desse meu recurso, tá? Isso só na apelação, né? E notem que no GCRIM, né, lá na Lei 9.099, a gente tem um prazo diferente, né? São 10 dias que já vem acompanhados aqui das razões, né? Então, portanto, não é separado, né? Vai ser tudo junto, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099. Efeitos. Efeitos do recurso de apelação. Veja, recurso de apelação pode ter efeito suspensivo. Nem sempre vai ter, tá? Pode ter e pode não ter. Por quê? Porque existe, gente, a presunção de inocência. Então, em princípio, né, se o cara foi absolvido, né, e o Ministério Público apela, ele não vai ser preso, né? Não vai acontecer isso. Então ele pode recorrer preso? Pode, né? Mas normalmente isso vai acontecer quando ele já respondeu o processo inteiro preso e foi condenado em primeira instância. Daí, normalmente ele recorre preso, tá? Agora, é muito difícil o cara responder o processo inteiro solto, né, ser absolvido e ter que ficar preso para recorrer. Isso não existe, tá? Então, cuidado com isso, né? Vamos lembrar que, vocês já estudaram isso lá em prisão processual, a regra aqui para nós é sempre a liberdade, né? Preferencialmente o réu responde ao processo em liberdade, muito excepcionalmente vai ser preso. Então, por isso que a gente pode ter aqui esse efeito suspensivo, tá? E efeito devolutivo amplo,
como todo recurso, né, tem isso. Veja, já tinha dito para vocês anteriormente, né, que não pode ter reformatio impégios em recurso nenhum, né? Então, a pessoa que recorre não pode ser prejudicada pelo seu próprio recurso, né? O réu não pode recorrer e aí a pena dele aumentar, por exemplo, pelo recurso. Nós já tínhamos falado isso, vale para todos os recursos. E aqui no que diz respeito à apelação não é diferente. A gente vai ter aqui essa veração reformatio impégios, né, da mesma forma, tá? Não vai ter nenhuma dificuldade. Qual que é o problema que tem aqui? Primeiro, o júri. Júri, eu falei para vocês, né, que em alguns casos vai ter que fazer um novo júri. E aí, gente, como o júri é soberano, a gente perde o controle dessa reformatio impégios, né? Porque o que garante para nós, ou o que poderia garantir para nós, que o novo júri não vai dar uma pena maior, né, do que o júri anterior. Não vai reconhecer lá uma qualificadora que não foi reconhecida, né, uma agravante, uma causa aumento de pena, alguma coisa assim. Não dá para garantir, né? Você não pode chegar e falar para os jurados, olha, vocês vão julgar de novo, mas não pode ser pior do que foi o primeiro, tá? Então isso não existe no júri, tá? Então não tem muito jeito, né? Quando você faz um novo júri, porque o júri anterior acabou sendo anulado, por exemplo, né? Você pode ter aqui, né, uma reformatio impégios, não tem muito jeito, porque não tem como você vincular os jurados. Agora, o que não pode acontecer, né, que é importante que vocês notem? Eu não posso aqui, gente, em hipótese alguma, ter uma situação em que os jurados, eles decidem exatamente da mesma maneira que o júri anterior, tá? Mesma coisa, mesma tipificação, né, mesmas agravantes, né, mesmas causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, tudo igual. Eles fazem igualzinho, tá? Então o julgamento sai igual. E aí o juiz, só de sacanagem, resolve dar uma pena maior. Vocês sabem que isso é possível, né? Porque eventualmente diz lá, né, tem uma causa de aumento de pena que fala, aumenta a pena de 1/3 até 2/3, 1/3 até metade. E aí, né, no primeiro julgamento o juiz dá 1/3, no segundo ele dá 2/3. A pena vai ficar maior. Isso não pode. Tá? Então, essa regra da reformatio impégios, né, ela não tem como valer para os jurados. Eu não posso proibir os jurados, né, dentro da liberdade que eles devem ter, de decidir de acordo com as suas convicções, né, decidir de acordo com o que for mais correto lá no caso concreto. Mas, no que diz respeito ao magistrado togado, né, o juiz que está julgando, eu sempre vou ter essa limitação, né? Eu não posso deixar que o juiz manobre a pena, né, de maneira que aconteça uma reformatio impégios, tá? Cuidado. Aproveitando, né, uma outra questão que aparece aqui sobre reformatio impégios, diz respeito àquilo que nós chamamos de reformatio impégios indireta. Então o que vai ser isso? Vai ser o que acontece quando nós temos a anulação da sentença por algum vício, né, houve algum problema na sentença, ela é anulada, e aí, né, a nova decisão acaba sendo pior do que a que foi anulada. Então isso não pode acontecer, né, porque isso também vai ser o que a gente vai chamar de reformatio impégios indireta, tá? Porque, na prática, né, você tem uma reformatio impégios. É indireta porque ela não entra no mérito. Você não está discutindo aqui mérito, né? Você não vai aumentar a pena por uma questão de mérito. Mas você anula outra sentença e aí o juiz tem um papel em branco lá na frente que ele pode fazer o que ele bem entende. Não, não pode. Ele vai ter que ficar, na pior das hipóteses, né, do jeito que estava antes, tá? Então isso é uma coisa muito importante que vai aparecer aqui. Gente, algumas palavrinhas aqui sobre o processamento, né? Então, como que esse recurso de apelação ele vai ser processado? Então, tudo começa, como qualquer outro recurso, com o famosíssimo juízo de admissibilidade, né? Então, o juiz vai verificar se está tudo certinho. Então, se o recurso foi interposto dentro do prazo, se é o recurso adequado, né? Então, nesse caso vai ser apelação mesmo, se não seria outra coisa, né? Se quem está aparecendo tem legitimidade. Vamos lembrar que tem alguns casos que o juiz, ao condenar, né, estabelece que o réu deve se recolher para apelar. Então, se for esse o caso, o juiz tem que verificar se ele se recolheu mesmo à prisão, porque se não se recolheu, a apelação não é julgada deserta, né? Então, todas essas coisinhas, né, que o juiz lá da primeira instância mesmo vai fazer, ver se está em ordem esse juízo de admissibilidade. Estando tudo em ordem, sobe para o tribunal, que vai ser o TJ, né? Aqui, se for justiça estadual, e TRF se for federal, que não é tão comum em processo penal, mas acontece. E aí, lá no TJ, eles vão ser distribuídos a um relator, tá? Que vocês sabem que o julgamento do recurso sempre né? Você tem um relator, né, e dois outros desembargadores, né, que julgam.
Vai ter revisor? A resposta é depende. Então, se for um crime que é punido com reclusão, tem também um revisor, tá? Então vai primeiro para o relator, ele dá um voto por escrito, depois vai para o revisor, ele dá um outro voto por escrito, que pode ser concordando com o relator ou não, né? E aí depois tem um terceiro magistrado, que eventualmente pode desempatar, né, se houver uma discordância entre os dois. Então, tem esse revisor só se for crime punido com reclusão, tá? Se for detenção, aí não tem o revisor, vai só para o relator, e do relator já vai direto, né, para a sua apreciação lá pelos outros dois desembargadores, tá bom? Nessa segunda instância, o Ministério Público tem vista aos autos. Não sei se vocês sabem disso, né, mas normalmente quando tem o recurso, né, o próprio promotor de justiça que fez a acusação na primeira instância, ele vai fazer lá as razões ou as contrarrazões, dependendo do caso, né? Mas independentemente disso, quando chega lá no Tribunal de Justiça, você vai ter um procurador, que é o promotor de segunda instância aqui na Justiça Estadual, né, que ele vai dar um parecer a respeito do caso, né, na condição de custos legis, né? Então ele vai dar um parecer no prazo de 5 dias sobre o caso, né? Às vezes o promotor de primeira instância fica um pouco bravo, né, porque o parecer do procurador acaba não ajudando muito lá o que ele queria que acontecesse no processo, mas vai ter que essa outra questão que acontece, tá? Eventualmente, né, o tribunal pode fazer a emendatio libelli. Não sei se vocês lembram o que era a emendatio libelli, né, mas a emendatio libelli é a modificação do fundamento da tipificação. Então seria você sair lá de um artigo 157 e para o artigo 155, por exemplo, sair do roubo para o furto, né? Seria uma emendatio libelli, tá? Então isso pode acontecer, né? Só não pode ter a reformatio impejus, né? Se for recurso do réu. Mas a emendatio libelli é possível, você pode mudar a tipificação sim. Na realidade, em segunda instância pode acontecer praticamente tudo. Tirando os casos aí do júri, né? Que, como eu disse, são só aquelas possibilidades já mencionadas. Nos outros, né, na segunda instância, é um outro julgamento. Você pode condenar, pode absolver, se tiver recurso do Ministério Público pode aumentar a pena, pode diminuir a pena, mudar a tipificação, enfim, né, praticamente tudo vai ser possível nessa outra fase. Tudo bem, gente? Então é isso. Essas são as principais observações que eu tinha aqui para fazer para vocês sobre o recurso de apelação. Espero que vocês tenham aproveitado. Não percam na semana que vem nosso próximo recurso. Muito obrigado e até lá!